Olá, meus irmãos, estamos aí, amigos, para dar prosseguimento à primeira parte que eu fiz agora há pouco. E a gente vamos terminar essa parte que eu acho extremamente importante, pois ela mudou completamente a minha vida. Testemunho de Paulo. Pois é, pessoal, vamos continuar, porque é muito importante esse batismo que batizam aí. Como dizem, como eu sempre digo, a igreja mãe e as igrejas filhas seguem o mesmo caminho. Se você não seguir a maneira que eles, na maneira deles, né? Porque católico significa universal. Eles acham que são os donos da verdade, podem mudar a lei, não pode ser tocado nem uma palavra da Bíblia Sagrada. E mesmo assim ela foi adulterada. Só que Deus deu um jeito que preservou muito dela, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos começar aqui, meus irmãos. Paulo afirma novamente: fora batizada em nome do Senhor Jesus. O oitavo testemunho de Paulo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento e disse ao povo que cresce no que após ele havia visto isso em Jesus, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Está em Atos dos Apóstolos 19, 4 a 5. Paulo afirma novamente: foram batizados em nome de Jesus. Está Cristo dividido? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Nono testemunho de Paulo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Está em Coríntios 1, 13. Paulo afirma: está Cristo dividido? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Paulo faz uma afirmação do nome de quem devemos ser batizados. Deve ser batizado em nome de quem foi crucificado por nós. Quem foi crucificado por nós? Vou fazer uma pergunta. Foi Deus Pai? Foi como algumas pessoas dizem, foi Deus Espírito Santo? Ou foi o Filho de Deus, Jesus Cristo? E continuando, vamos lá. Olha, eu falando está aqui, ó. O Pai foi crucificado por nós? E repito, está aqui. O Pai foi crucificado por nós? Não. O Pai foi crucificado por nós? Não. O Pai morreu por nós? Não. E tá mais vezes. O Pai foi crucificado por nós? Não. O Pai morreu por nós? Não. O Pai foi crucificado por nós? O Pai tornou
a humanidade tomou a humanidade sobre si? Não. O Pai morreu por nós? Não. O Pai tornou humanidade sobre si? Não. E assim vai, gente. E assim vai. Vamos ler embaixo ali. Ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, o único Deus, tá aí, ó. Isso que eu queria mostrar também. Ao único Deus sábio, seja honrado, glória para todo o sempre. Amém. Está em 1 Timóteo 1,17. O nosso único Deus enviou o seu Filho amado, que foi nascido de mulher, mas foi gerado pelo Espírito de Deus, que, como eu já disse, eu já não toco mais nesse assunto, porque para mim é alguma força que eu não conheço, desconheço, e aquilo que eu desconheço, eu me nego de falar. Se alguma vez eu souber, mas eu ainda creio que vou saber direitinho, mas ideia não adianta você ter ideia. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível. Quem é que vive? É Deus, né? É o nosso único e verdadeiro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honrado o poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. O Filho morreu, o Filho de Deus morreu por nós? Morreu. O Filho de Deus morreu por nós 2 vezes. Repetiu, quem morreu por nós? Nosso Salvador, Jesus Cristo, o único que morreu para pagar os nossos pecados. O Filho de Deus morreu por nós? O Filho de Deus ressuscitou? Sim. O Filho de Deus ressuscitou? Sim. O Filho de Deus morreu por nós. O Filho de Deus ressuscitou. Além de ter morrido por nós, ele ressuscitou. E assim vai, né? Vamos aqui nesse aqui. O Filho de Deus morreu por nós, o Filho de Deus ressuscitou, o Filho de Deus ressuscitou. Eu devo me batizar em nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito, né? E aqui repete mais. É importante entender o seguinte: nenhuma doutrina da Escritura Sagrada é fundamentalmente em única passagem. Portanto, nenhum mortal pode defender um ensino e atribuir a Deus, tendo por base num único verso, que eu já disse que foi distorcido pela Igreja Mãe. A Bíblia foi distorcido. Isso não é claro? Assim diz o Senhor. Caso muitos interpretam,
interpretem, e o que foi editado pela divisão sul-americana, como segue citado abaixo, o Novo Testamento e o batismo eram realizados em muitos lugares diferentes. Atos dos Apóstolos 2:4, Atos dos Apóstolos 8:36, 38, Atos dos Apóstolos 2:38, Atos dos Apóstolos 16:29, 34. A forma que nós e familiares é mencionado somente uma vez em Mateus 29:19. Citação extraída de uma folha foi distribuída na igreja que foi escolhida por Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guarda o sábado. Batizava em nome de Jesus. Material extraído da apostila. Pensemos na adoração editada pela Centro Adventista Educação Continua da Divisão Sul-Americana. A própria citação acima está confirmando que o batismo trinitariano de Mateus 28:19 é mencionado somente uma vez. Uma única vez. Eles mesmos estão. E foi... E vamos aqui, gente. O apóstolo Paulo também declarou ao Filho de Deus. Assim declarou: a Bíblia Sagrada afirma que necessita de pelos menos 2 testemunhas para testemunhar ser verdadeira. Uma só, não. Se levarmos conta alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelece o fato. Está em Deuteronômios 19, 15, 17, 6. O apóstolo Paulo também declarou: está a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda a questão será decidida, está em 2 Coríntios 13, 1 e Timóteo 5:19. O Filho de Deus assim declarou: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3, testemunhe, toda a palavra se estabelece. Mateus 18:16. Como foi dito,
não se pode defender uma doutrina em uma passagem, além do mais, fora do seu contexto. Agora vamos citar o único testemunho da maior falsidade dada pelo homem. Mateus 28, 19. O único texto da Bíblia, em toda a Bíblia, da maior falsificação de todos os tempos. Portanto, ide, fazei discípulo por todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Só por aí eles falam que o batismo é em nome desses três. O Pai é Deus, o Filho é Filho, e o Espírito é que emana de Deus. Só isso que eu posso dizer. Eu não sei como, mas é isso. Que ele pairou sobre a terra, e antes, quando não tinha nada, quando não tinha forma, ele pairou sobre as águas da terra. Os trinitarianos provam com este versículo duas coisas. Mateus 28, 19 é o versículo mais importante dos trinitarianos. Agora temos que examinar a Bíblia de capa a capa, porque realmente Jesus disse isso aos discípulos. Foram desobedientes e vão se perder. Se Cristo deu uma ordem específica, que todos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que os discípulos batizavam em nome de Jesus? Eu queria saber. Isso significa uma desobediência. A menos então que esta ordem de Mateus 28, 19 não foi pronunciada pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Jesus nunca pronunciou essas palavras. A partir de agora, vamos mostrar isso de vários ângulos aos trinitarianos. Provar como? Com este versículo, duas coisas. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou existe um Deus em três em um? Em três? Ou seja, uma trindade? Como eu sempre digo, primeiro mandamento, Êxodo 20, capítulo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Todos sabem que não devemos fazer uma doutrina usando um só versículo. Todos sabem que não devemos fazer uma doutrina usando um só versículo. Por exemplo, se fizer uma doutrina com um só versículo, em Atos 20, verso 7, teremos que guardar o domingo. Se lermos de forma apressada, em Mateus 16, 18, se lermos de forma apressada, sem
entendimento, como fazem todos os católicos, dá para afirmar que Pedro é a rocha onde Cristo fundou a sua igreja, e também, se lermos apressadamente Lucas 16, 19 e 31, diz que existe vida depois da morte. Então não devemos basear uma doutrina em um só versículo. Ou seja, com um só testemunho, a Bíblia se contradiz. Se ela não se contradiz, temos um problema, com Mateus 28, 19. O resto da Bíblia, se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não conforme com as palavras do Senhor Jesus Cristo, é como a doutrina que é segundo a piedade do soberbo, e nada sabe, delira acerca de questão e contenda de palavras da quais nasceu a inveja, profias, blasfêmia, ruins suspeitas, perversas, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Cuidado, que a piedade seja causa ganha. Aparta-te de tais. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Essas outras igrejas baseiam a Trindade em Mateus 28, 19. Foi distorcida, gente. Não tem outra. Já mostrei no primeiro vídeo, estou mostrando no segundo. Vários testemunhos do batismo em nome de Jesus, o único e verdadeiro Salvador. O Espírito Santo, já nos textos de Lucas e Marcos, consta como prova que Jesus disse: em meu nome, vamos chamar novamente as testemunhas. No livro de Lucas 24, 47 e Marcos 16, 15, 17, está relatado o mesmo fato de Mateus 28, 19. Vamos ler estes dois textos para comparar com Mateus 28, 19. 10ª testemunha. E em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Está em Lucas
24, 48. 11ª testemunha. E disse-lhe: Ide por todo o mundo pregando o evangelho a todas as criaturas. Que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E este sinal seguirão aos que crê. Em meu nome, nome de Jesus Cristo, expulsando demônios, falando novas línguas. Não esse dom de língua aí que é um balabalá danado, uma língua que ninguém entende. É falando uma língua como se fosse uma língua grega, falando tivesse alemão, japonês e todo mundo entendesse. Esse que é o verdadeiro dom de línguas. Estes sinais seguiram aos que creem em nome, expulsarão demônios, falarão línguas que todo mundo de vários países entendiam. Está em Marcos 16, 15 e 17. Há, no entanto, uma controvérsia em 2 textos que lemos a respeito de Mateus 28, 19. A ordem de Mateus batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já nos textos de Lucas e Marcos não consta esta ordem trinitária. Grande falsidade. Mateus 28. O único verso que fala com respeito. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja mãe trouxe. Eles declararam, e o próprio representante da igreja mãe, da prostituta, e as suas filhas, ele disse que ele muda o que ele quiser, e ele vai mudar. Às sexta-feira, às 15h, nosso Salvador Jesus Cristo morreu na cruz. Foi levado ao pôr do sol, ele estava no túmulo já, que já se tornou sábado. Ele descansou no sábado. Eu não sei como as pessoas não conseguem entender isso. Ele morreu antes do sábado e foi sepultado na hora do pôr do sol e só ressuscitou no primeiro dia da semana, que é domingo, o dia do sol. Gente, vamos mais um pouquinho aqui. Eu falei dele, eu vi o nome dele ali. Desde o século I ao século III, existiu uma brecha de 300 anos com respeito a Mateus 28, 19, onde não encontra nenhuma cópia dos originais. Mas Deus sempre leva a verdade. Todos os manuscritos que temos hoje passaram pela Igreja Mãe, a Igreja Católica. Passaram
que se faz chamar os primeiros pais das igrejas, né? Tudo começou lá. Os textos acrescentados ou modificados na Bíblia é com o objetivo de favorecer a doutrina trinitariana. 12ª testemunha. Esse aqui é uma paulada, viu? Grande clérigo, grande escritor, grande da Igreja Católica, da época de Constantino. Ele escreveu a história de Constantino, o livro de Constantino. 12ª testemunha. Eusébio de Cesareia. Eusébio, depois de Cristo. Foi um grande historiador da Igreja Católica, considerado como o pai da história eclesiástica. Ele esteve no Concílio de Nicéia, onde foi aprovada a doutrina da Trindade. No princípio, ele apoiava os arianos. Depois apoiou a Trindade. Na verdade, ele não aceitava totalmente esta doutrina. Eusébio de Cesareia, o maior escritor que a Igreja Católica teve daquela época. Ele não aceitava totalmente a doutrina da Trindade. Ademais, Eusébio foi pressionado pelos bispos cristãos, Atanásio, que teve participação no Concílio de Nicéia, a fazer, ademais, Eusébio foi pressionado pelos bispos cristãos, Atanásio, que teve participação do Concílio de Nicéia, a fazer a inserção trinitária. Em caso não fizesse, seria exilado para a Espanha. Eusébio citou no seu livro 21 vezes Mateus 28:19. E em nenhum momento ele citou essa interpolação de em nome do Pai, do Filho e do Espírito